Tudo o que eu digo neste vídeo é baseado em factos históricos. Aquilo que não é por comprovação de factos históricos é por comprovação empírica, por observação e experimentação. Este vídeo nasceu porque em breve vamos ter um vídeo aqui no canal com conteúdo gravado sobre Boone, conteúdo de um amigo que ele me deu, inclusive algumas experiências dele durante a guerra do ultramar. E porquê as experiências de um amigo meu e porquê o conteúdo dele? Porque quem assiste aqui os vídeos do canal sabe que eu não tenho uma relação propriamente proveitosa com Boone. E por causa disso eu decidi então pegar no conteúdo desse meu amigo e trazê-lo para aqui, de forma a que o vídeo seja o mais isento possível. Esta é uma pequena sequência de coisas sobre goética e sobre magia demoníaca. A goética faz parte da magia demoníaca, sendo que a magia demoníaca é uma esfera bastante mais abrangente, ainda assim a goética faz parte dela. E é possível que conheças estas sequências, estas coisas sobre goética, sobre magia demoníaca. Eu honestamente espero que as conheças todas. Se existe alguma que não conhecias, deixa nos comentários para que depois eu possa fazer também um vídeo mais aprofundado sobre esse assunto, se o desejar. Primeiro, não existe apenas 72 demónios, na realidade existem milhares, se contarmos com os presentes em vários grimórios de magia medieval. Portanto, é uma coisa que é sempre importante nós termos em conta, existem mais entidades, poderás experimentar trabalhar com outras entidades dentro da magia demoníaca. Segundo, provavelmente foram escolhidos 72 espíritos para fazer parte do Ars da Goética, para fazer um paralelo com os 72 anjos cabalísticos. Terceiro, um dos livros que deu origem ao Ars da Goética é A Falsa Monarquia dos Demónios, escrito por John Weir em 1577. Este livro é bastante importante e ele é importante porque existem pessoas que, utilizando os nomes deles a partir deste livro, conseguem ter resultados interessantíssimos que não têm com outros tipos de sistemas mágicos. É importante nós às vezes percebermos que o nome da entidade influencia o resultado. Quarto, nem todos os demónios do Ars da Goética são iguais, ou nem todos os espíritos que estão presentes no Ars da Goética são iguais. Existem demónios que sempre foram demónios, desde a originalidade, como aqui o que está aqui a aparecer no nome, no ecrã, e depois existem aqueles que eram divindades que foram demonizadas. Quando nós trabalhamos com magia demoníaca é sempre importante termos esse pormenor em atenção, porque enquanto que na Goética tu invocas eles, na magia demoníaca existem outros processos para trabalhar com estas entidades. E estes processos significa que cada entidade, sendo um demónio ou sendo um deus demonizado, tem características diferentes. E ao conseguir compreender isso, consegue-se obter melhores resultados. Quinto ponto, a falsa monarquia dos demónios tinha apenas 69 demónios, em vez dos 72 do Ars da Goética. E este falsa monarquia dos demónios foi inspirado no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos aqui não é aquele do Espiritismo escrito recentemente. Recentemente, estamos a falar aqui numa questão de 100 anos. Sexto, os selos do Ars da Goética têm possivelmente origem no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, a versão completa, foi considerada demasiado perigosa por John Weir para ser de conhecimento público. Então ele criou a falsa monarquia dos demónios. E existem vários trabalhos referentes a isto que são bastante interessantes nós percebermos porque é que estes selos se manifestaram, porque é que estes selos apareceram e o ponto importante desta introdução dos selos, como modificou muitos aspectos da magia. Antes de continuar, caso seja a primeira vez que estás a chegar aqui ao canal, bem-vindo. Aqui vais encontrar magia para todo tipo de pessoas, para todo tipo de gostos e para todo tipo de coisas. O meu nome é Siegfried Williams, eu sou frade explorador Rosa Celeste, assim como da Fraterna Ordem do Anjo Exterminador. Inscreve-te no canal e visita o meu site, onde vais encontrar mais conteúdo. E recomendo este canal a um amigo que se possa beneficiar deste conteúdo. Sétimo, o termo Daimon foi usado na magia medieval para se referir a qualquer entidade que não fosse de natureza conhecida. No original significa algo como espírito, mais tarde, segundo alguns etnólogos, deu origem ao termo demónio. Daimons, no original, eram a personificação dos elementos da vida, como o espírito do amor, da riqueza, da sorte, mas também de coisas como os espíritos das cidades
ou algo imaterial como a democracia. Uma das aplicações práticas dos títulos dos espíritos da Goética e também de outros grimórios, como o do Oberon, como o Grimório de Veron, é na multi-invocação. A multi-invocação é uma das formas mais avançadas de magia, também é uma das formas que demora mais anos a compreender, porque é uma forma que engloba bastante estudo. O círculo de invocação ou o círculo de proteção é uma prática relativamente moderna dentro da tradição mágica, isto moderno nos últimos 500 anos. A sua origem pode estar na distinção que existia na era medieval entre magos e bruxos. Quando nós estudamos essa parte, nós temos uma ideia que eles tinham pontos muito daquilo que era uma coisa que fazia parte da bruxaria e uma coisa que fazia parte da magia. E essa distinção pode ter originado na criação dos círculos. Os antigos círculos de proteção eram bem mais simples que os modernos. Isso é uma coisa também muito interessante, em que vemos que os antigos eram muito mais simples. Os demónios respondem a todos ao mesmo tempo, porque estão numa região fora do espaço e do tempo normal. E isto aqui, se nós estudarmos a parte em que do conhecimento vindo de Java, nós temos uma ideia de como os espíritos trabalham. Em Java eles têm uma percepção diferente daquilo que nós temos no Ocidente, e a partir do momento desse conhecimento nós conseguimos perceber que estas entidades funcionam fora de uma região do espaço e tempo normal. E depois, a partir desse conhecimento aplicado às áreas e entidades diferentes, nós conseguimos compreender que eles respondem-nos porque vivem num local diferente do nosso. Algumas vezes vai obter aquilo que pediu horas depois de invocar a entidade. Isto tem a ver com a natureza do pedido, em alguns casos. Em alguns casos existe a entidade que começa a trabalhar para a sua vida antes de você invocar, porque no reino dela você já invocou, ou seja, o efeito começa a acontecer antes da causa. A maioria das coisas que você vai fazer com estas entidades está numa destas categorias: invocação, sacrifício ou oferendas. 4 pontos são a maioria das coisas que são usadas na magia. Nem todos os demónios do Ars da Goética vão trabalhar para si da mesma forma. Eles têm personalidades, características únicas, até porque alguns eram realmente demónios e outros não. Isto é importante termos em atenção, seja do Ars da Goética, seja de qualquer outro grimório de magia, seja do Veron, seja no da descoberta da bruxaria. Todos eles têm métodos diferentes, porque as entidades muitas vezes agem de forma diferente, mas se nós virmos o panorama geral, o processo é o mesmo. O rei Salomão nunca escreveu o Ars da Goética, assim como São Cipriano nunca escreveu os livros de São Cipriano. São livros pseudopicográficos. Existem leves referências históricas que algumas dessas entidades, por exemplo, do Ars da Goética, já existiam no tempo de Salomão. E no caso de alguns demónios que nós já falamos no passado. Os demónios do Ars da Goética, realmente a grande parte deles já existia no tempo de Salomão, mas muitos outros espíritos eram divindades e outros ainda nem sequer existiam. Se nós vermos referências históricas sobre eles, não existiam naquele tempo. O Testamento de Salomão é um dos grimórios de magia mais antigos que existe e ele é datado do século III, mas os demónios dele são bastante diferentes do Ars da Goética. Nele tem uma descrição de como Salomão invoca várias entidades e obtém um registro das suas habilidades. É uma obra interessante para ler. Também é uma obra que faz parte da magia demoníaca. O ritual de não nascido foi acrescentado por Aleister Crowley ao Ars da Goética. Na versão original, ele não fazia parte. O Ars da Goética foi originalmente publicado em 1641. Segundo os antigos grimórios, um dos melhores locais para invocar demónios é no cemitério. Não deixa de ser um ponto bastante interessante. E nós, para a semana, provavelmente não, mas quando fizermos o vídeo de Boone, quando ele vier para aqui para o canal, vamos falar sobre isto, sobre cemitérios. Se invocar muitas vezes seguidas sem descanso do corpo, nem da mente, vai causar uma sobrecarga nos seus corpos espirituais, causando ansiedade, depressão e ataques de pânico. Isto não é culpa da entidade, é apenas demasiado esforço seu. Assim como o corpo físico precisa de treino, também os corpos espirituais precisam. Este é um ponto muito importante, que às vezes a pessoa pensa que as coisas estão a correr mal porque é a entidade. Na realidade não é a entidade, é a pessoa simplesmente que se esforçou os seus corpos espirituais demasiado. Muitas vezes não tem essa noção e depois fica com depressão, com ansiedade, com ataques de pânico, quando poderia ter evitado isso simplesmente dando um descanso. Existem alguns casos de materialização de demónios, mas isto são casos raros, são casos esporádicos.
No dia em que se conseguir fazer de forma consciente, vamos acabar com a fome, vamos acabar com as guerras, possivelmente, ou vamos criar novas guerras, novas formas. Mas novos medicamentos vão ser descobertos, provavelmente naves vão ser construídas, enviadas pelas estrelas para dar mundos ao mundo. Porquê? Porque vai mudar completamente a estrutura do mundo. A partir do momento em que se consiga materializar entidades de forma consciente, em que várias pessoas consigam fazer isso, você quer uma barra de ouro, vai conseguir materializar uma barra de ouro. Você quer comida, vai conseguir materializar comida. Vai abrir novos mundos, vai abrir novos horizontes. É algo que eu acho que vale a pena investir tempo neste tipo de desenvolvimento de magia, neste tipo de estudo, para compreender como é que os antigos conseguiam fazer estas materializações, porque temos referências no século III, por exemplo, de que eles conseguiriam fazer isso. E é importante nós estudarmos isso para conseguirmos obter esse resultado. Eu deixei algumas informações fora, porque eram demasiado polémicas e algumas delas são difíceis de ser comprovadas. Tudo o que eu falei aqui pode ser comprovado facilmente, dedicando-se minimamente ao estudo. Inscreva-se no canal caso ainda não tenha feito e baixe o guia de magia financeira que está no meu site. Um abraço forte e até ao próximo episódio.